podemos falar de mediunidade sem começar falando de Jesus, relembrando o momento da transfiguração no Monte Hermon, quando o Senhor subiu aquela montanha que todos tinham como um lugar absolutamente sagrado. A planície em derredor era tão árida, tão quente, escaldante, que todos acreditavam que porque o ápice do Monte Hermon estava sempre coberto por uma suave neblina e um orvalho constante, que era o lugar mais sagrado onde Deus criava a vida. Então, claro que os discípulos que seguiram Jesus, como sempre ressaltados nos momentos mais importantes do messianato do Cristo, Pedro, João e Tiago, a partir do momento em que Jesus os chama para essa subida, eles já se sentem muito especiais e assistem à transfiguração, aquele instante em que Jesus, na sua grandeza espiritual, praticamente dilui-se numa grande nuvem ectoplásmica e surge de redor dele os grandes Moisés, principalmente ele, que foi o precursor, e Elias, também precursor de Jesus. E os apóstolos, os discípulos, percebem que eles entabulam uma conversa, não tinham capacidade para absorver esses ensinamentos, mas testemunharam que a vida continua, que há possibilidade natural da comunicação com aqueles que chamamos mortos. E quando o fenômeno encerra, eles fazem uma sugestão a Jesus, que se erguesse ali 4 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias e outra para eles 3, que permaneceriam como os mensageiros do alto. Então, a sua tarefa, segundo a experiência, o entendimento deles, estava descrita. Eles permaneceriam em contemplação. E toda vez que esses 3 grandes espíritos pedissem, eles desceriam levando o recado. Jesus nem lhes respondeu. Já começou a descer a montanha e apenas falou: agora é que temos que nos misturar a toda a multidão, não disse apenas dos seus discípulos, a toda a multidão que jaz mergulhada em dores e aflições em toda a extensão da planície. E realmente, quando ali chegaram, havia um homem que viera buscar Jesus com seu filho, que tinha convulsões de aparência epilética, que estava profundamente debilitado. E quando avistou Jesus, correu ao seu encontro e disse: Senhor, ainda bem que chegastes. Eu estou muito aflito e creio que meu filho não resistirá. Já o confiei a todos os teus discípulos
mas nenhum deles conseguiu absolutamente nada. E Jesus, então, aproxima-se do jovem, que imediatamente é liberto por aquele espírito que o subjugava, porque percebeu a grandeza espiritual, o magnetismo incomparável de Jesus, e partiu em retirada. O pai toma o filho nos braços, dirige-se para casa, enquanto os discípulos, atormentados, cercaram Jesus e disseram: Mestre, nós fizemos de tudo que nos ensinastes, porque nós não conseguimos e tu conseguistes tão facilmente. E a resposta de Jesus é admirável, porque para essa categoria de espíritos é indispensável jejum e oração. E eu posso garantir para vocês que somente com a chegada do Espiritismo a humanidade pôde compreender o real significado das palavras de Jesus. Temos aí registrada no Novo Testamento essa passagem em que situamos a primeira reunião de efeitos físicos e a primeira tarefa de desobsessão. E esse olhar somente o Espiritismo ofereceu. Se nos debruçarmos sobre as religiões que antecederam a chegada do Espiritismo, perceberemos que a interpretação de jejum e oração foi tomada ao pé da letra. Lembram? A palavra mata, o Espírito vivifica. Tudo tem que ser esclarecido, não pode ser levado ao pé da letra. Por isso, muitos criaram vastos jejuns, nada agradáveis, e muita oração. E quando Kardec traz a lucidez dos espíritos que, juntamente com Jesus, ombreiam a tarefa de evolução da Terra, nós fomos descobrir que não é um jejum físico, que para nós já é terrível, né? Mas é um jejum moral, que é infinitamente mais difícil, que casa com a observação que temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 4, os bons espíritas. O verdadeiro espírita reconhece-se pelo empenho que faz, pelas forças que utiliza para vencer as suas más inclinações. Repito também a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec os questiona sobre a dificuldade natural que o corpo, a blindagem do corpo físico nos impõe para não nos recordarmos das nossas pendências do passado. E muitos ainda acreditam que, sem saber o que fizeram no passado, não tem como se redimir no presente. Os fatos em si permanecem nublados, eles não desapareceram, eles estão nublados, mas as deficiências que lhes deram origem permanecem em nós, aquelas que não vencemos. Então não precisa voltar ao passado, precisa-se, pergunta 919, conhecer a nós mesmos. Quais são as nossas inclinações não muito cristãs?
É natural ter esse tipo de conduta? Se fosse Jesus no meu lugar, ele a teria? Claro, não posso me comparar moralmente a Jesus, claro que não. Mas ele é modelo e guia. Ele nos apresenta a forma correta de percorrer esse labirinto de deficiências, de dificuldades, e um dia, como ele, atingirmos também um grau de pureza. Então, é jejum moral. E quando se fala em jejum moral, nós ressaltamos aqui, e muito, todas as vezes que eu falo sobre mediunidade, eu ressalto muito o capítulo 31 do Livro dos Médiuns. E eu fiz uma enquete, sabia? Por onde eu passo, eu vou perguntando: vocês estudaram o Livro dos Médiuns inteirinho? Muitos estudaram. Eu falo das casas e falo das pessoas. Muitos estudaram. Mas a grande maioria parou no capítulo 23. Achou que chegar ao conhecimento da obsessão é top. Todo o resto não é muito interessante, até bem dispensado. Então, para que eu vou ficar estudando regulamentos, estatutos, como é que se monta, como é que se identifica os espíritos? Aliás, muitos espíritas médiuns não querem saber desse capítulo, porque cai por terra os nomes de realce que a maioria deles está recebendo e que não analisa. Soubemos recentemente, isso é para descontrair, que numa reunião mediúnica na Mansão do Caminho, vez por outra, quando há algum convidado que o Divaldo considera que pode participar da reunião mediúnica, ele, com toda a sua gentilidade, o seu carinho, ele convida a pessoa. E certa feita participou uma pessoa que, diante do Divaldo, recebeu o Joana de Ângeles na reunião mediúnica. Recebeu a mentora do próprio Divaldo, advertindo o Divaldo de algumas coisas. Então, essa pessoa, com absoluta certeza, pode até ter lido, mas não estudou o Livro dos Médiuns, e muito menos os capítulos após o capítulo 23. Então, o capítulo 31 é de uma importância ímpar. Ele intitula-se Dissertações Espíritas. Allan Kardec recolheu mensagens dos espíritos que trabalham com afinco na codificação, trabalham porque continuam. E as separou em 3 grupos diferenciados. O primeiro grupo sobre o Espiritismo. A segunda parte sobre os médiuns. E a terceira sobre as casas espíritas. Leiam. Então nós trouxemos aqui no item 13, que fala sobre os médiuns, algo que nos coloca para refletir em cima desse jejum a que Jesus se referiu. O médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha. É forte. Isso é muito forte. Porque não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos desculpável do que outro qualquer, e terá que expiar a sua cegueira. Pascal. Trocando em miúdos, pensem como é que nós nos apresentamos à reunião mediúnica. Qual é a finalidade da reunião
mediúnica. Em primeiro lugar, ressaltamos o livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, cujo título é exatamente Reuniões Mediúnicas. Uma entrevista de 1982 que Divaldo Franco ofereceu em uma de suas conferências, quando alguém lhe afirmou que o motivo pelo qual participava das reuniões mediúnicas é porque se compadecia dos espíritos em extrema necessidade que ali compareciam e tinha por finalidade auxiliá-los. E a resposta do Divaldo é: tive muita compaixão daquele trabalhador que não compreendia o real objetivo das reuniões mediúnicas na Terra. Porque perguntemos, existiam reuniões mediúnicas como nós as compreendemos antes do surgimento do Espiritismo? Não. E o que era feito desses espíritos que hoje comparecem às reuniões mediúnicas? Eles, porventura, não seriam auxiliados pelos benfeitores espirituais? Estagnou a evolução moral da humanidade, aguardando que chegasse o Espiritismo e os médiuns para atender todos os espíritos em necessidade? Então, por que é que eu estou levantando questionamentos? Porque o Espiritismo, em primeiro lugar, é ciência. E a ciência nunca foi apartada da vontade de aprender e descobrir. Então nós temos que questionar. O espírita que não questiona, não aprende. Não aprende. E aí o Divaldo completa a sua resposta. Mal sabe que nós, os encarnados, fomos convidados para participar das reuniões mediúnicas, a fim de ouvirmos os depoimentos daqueles espíritos e aprender com eles a nos reconciliarmos, a lutarmos para vencer as nossas más inclinações, ainda nesta reencarnação, para que não venhamos a ser como eles depois no desencarne, necessitando de comparecer a uma reunião mediúnica para receber o choque anímico e amenizarem as dores quase físicas, porque muitos nem se deram conta que desencarnaram. Então, percebam que a misericórdia do mundo espiritual, já vastamente oferecida aos desencarnados, foi estendida a nós, os encarnados, que teríamos a bênção de resgatar servindo. Nós poderíamos resgatar limitados, física, mentalmente, mas estamos sendo convidados a servir para contribuir e superar. Então, aqueles espíritos passam por nós e nós passamos por todos eles. Eles vão, nós permanecemos. Então, quando Jesus fala do jejum, ele diz assim: vamos supor que compareça a nossa reunião, eu vou apelar, um espírito pedófilo. O que nós pensamos sobre a pedofilia? Fora do centro. O que é que nós pensamos de um pedófilo? Se estivéssemos diante de um pedófilo, o que nós diríamos para ele? Esquecendo o centro. Nós, fora do centro.
com absoluta franqueza. Ok? Se você fosse um dialogador ou um médium de sustentação, um partícipe da reunião mediúnica, e viesse um pedófilo à reunião mediúnica, o que é que você diria para ele? É diferente? Muito diferente? Provavelmente lá fora você diria: vão prender esse sujeito? Logo ele arruma dinheiro, paga a fiança, sai na rua e faz tudo de novo. Logo aparece um advogado e o liberta. Isso não é gente, isso é um monstro, isso tinha que morrer, tinha que existir pena de morte. Para esses casos, eu digo. Mas na reunião mediúnica, eu digo: meu irmão, claro, você está dizendo que nós não te receberíamos, mas nós aqui estamos em nome de Jesus, da casa de Jesus. E aí desenrola todo aquele discurso de bondade. Você está passando por essa dificuldade, mas Jesus te acolhe hoje, e tu modificarás a tua conduta, tua grande fatalidade é a angelitude. E quantos de nós não veem aqueles espíritos emudecerem na reunião e chegam em casa, ou depois conversando com o grupo mediúnico, dizendo: nossa, o nosso dialogador foi humilde, e nós também, porque olha, o espírito ficou sem resposta, emudeceu. Alguém já perguntou a algum espírito que emudeceu por que ele emudeceu? Sabe o que é importante perguntar? Pois eu perguntei. Um dia eu perguntei: por que você emudeceu? Porque eu tenho pena de vocês. Pena, porque vocês estão me dando uma lição de moral que não tomam para as nossas vidas. Estão cheios de razão aqui dentro, se escondendo atrás dos benfeitores espirituais. Eu nunca vou querer ser como vocês são hipócritas. Lembrei na hora da época de Jesus. Lembram o que Jesus falava dos fariseus, que eram os sacerdotes do templo? Túmulos calados por fora, cheios de podridão por dentro. Hipócritas, víboras, raça de víboras. Aquilo ecoou. Eu não estou falando só de mim, não, disse o Espírito. Eu estou falando de todos que por aqui passam, e antes de eu me manifestar, eu já assisti muitas das nossas reuniões, já conheci espíritos que passaram por aqui, graças a esses benfeitores a quem vocês se referem, eles tomaram rumo, e vocês não mudaram nada. Se consideram melhor do que nós. Acham que vem aqui deitar da vossa riqueza ante a nossa miséria moral, mas a de vocês é muito pior. Eu nunca estudei esse tal espiritismo, já vocês não fazem outra coisa. E eu só não desencarnei. Reflitamos. Oração. Quando a gente busca a palavra oração, é abrir a boca da alma. E às vezes não precisa falar. É colocar a alma diante dos benfeitores espirituais como nós somos. Sem nenhum tipo de santidade aparente, de fingimento, porque eles sabem, eles nos conhecem. E aí a gente pergunta: nós já conseguimos atender essas preliminares que o Cristo colocou para os seus discípulos, de jejum e oração? A reunião mediúnica é um exercício semanal para que eu aprenda a conduta que devo estender para os demais dias da semana.
muitos de nós dizemos da seguinte forma: bom, eu sei que pelo menos 48, 24 horas antes eu devo encaminhar meu pensamento para o bem, procurar ler uma página evangélica, não aceitar provocações, não me envolver em situações difíceis que alterem o nosso sentimento. Mas isso é para todo dia. É para todo dia. Porque nós estamos ali aprendendo a agir na nossa sintonia fina. Porque no mínimo nós sabemos que os espíritos influenciam-nos constantemente, ininterruptamente. Então, eu tenho que cuidar dessa sintonia nos demais dias da semana, porque mediunidade não tem botão, liga e desliga. E quanto mais nós trabalhamos mediunicamente, mais nós ampliamos a sensibilidade, essa sintonia fina. Não é porque não faltamos à reunião mediúnica que estamos nos capacitando para sermos médiuns com Jesus, servindo ao bem, atendendo às boas sugestões do mundo espiritual. Tudo bem, naquele dia eu até que me mantive bem. Quantos também não pensam que quando a gente pega aquele livro Desobsessão do André Luiz, e ele diz que é imprescindível nós disponibilizarmos 15 minutos antes da reunião, chegarmos com no máximo, ou no mínimo, não no mínimo, não no máximo, no mínimo 15 minutos antes da reunião mediúnica, adentrarmos na sala mediúnica, nos aquietarmos. O que quer dizer 15 minutos de André Luiz? Lembra? Espiritismo é ciência. Nós não falamos de ciência, filosofia e religião. Por que não pode ser 16? Por que André Luiz não fala 20? Por que ele não diz alguns minutos? Então nós ficamos questionando. E um dia, conversando com uma trabalhadora da nossa casa, que é psiquiatra, ela estava nos explicando que quando nós nos encharcamos de um sentimento, seja ele qual for, bom ou mal, o nosso cérebro começa a traduzir esse pensamento, que é um atributo do espírito, a traduzir para o corpo em forma de neurotransmissores, de hormônios cerebrais. E ela disse assim, é muito interessante, eu nem tinha perguntado, é muito interessante porque quando eu li o livro Desobsessão do André Luiz, eu fiquei fascinada, porque em média, para que esses neurotransmissores atuem sobre o corpo, demora mais ou menos 15 minutos. Entenderam? Então, quando a gente estuda a pineal, a gente vê que há um único hormônio produzido pela glândula pineal. Que esse neurotransmissor, ele aciona uma cascata de outros neurotransmissores que nos provocam aquilo que nós chamamos de transe mediúnico. E quando damos início à comunicação, a tendência é que esse transe se aprofunde. Então ele começa superficial e conforme nós vamos falando, ele se aprofunda até um certo ponto e depois faz o caminho de volta. Nós começamos a perceber que os tremores, a taquicardia, às vezes o resfriamento, dormência das extremidades, muito parecidas com o transtorno de ansiedade, muito parecidas, só que provocando reações diferentes, porque ali nós estamos a serviço da espiritualidade.
sob o comando, a proteção e a orientação dos benfeitores espirituais. Aí o risco também físico, espiritual nem se fala, mas também físico, de começarmos a praticar a mediunidade fora da casa espírita. Porque podemos não conseguir frear toda essa cascata de sensações, muitas vezes desagradáveis. Por quê? Porque nós vamos estar sobrecarregando o nosso campo cerebral com a ideia de outra personalidade que não somos nós. Mas para isso, nós não abandonamos o corpo. Então, no fundo, aquele cérebro está atendendo ao mesmo tempo dois espíritos. Tanto que nós acolhemos a sensação, o sentimento, a ideia do espírito e vestimos com as nossas palavras, com os nossos gestos. É absolutamente normal. E quem não tem conhecimento, vê muitas vezes um médium nas reuniões iniciar a comunicação com os mesmos trejeitos, com as mesmas palavras, diz mistificação, animismo. Animismo, então, porque a pessoa não compreende que vai acontecer o aprofundamento do transe, essa cascata hormonal vai chegar ao seu pico, e aí sim, com muito mais propriedade, o espírito se manifesta. Mas que é comum e até uma certa segurança o médium ter as rédeas da comunicação o tempo inteiro, mas no início deixar vazar os seus trejeitos. É absolutamente normal. O médium participa do fenômeno mediúnico. Ele não está ausente. Então, se nós não tivermos esses pequeninos conhecimentos, nós damos encaminhamento inseguro, não aproveitamos o médium como deveríamos, não usufruímos daquele momento de contato com o mundo espiritual, cortamos a comunicação pela metade e deixamos de receber os depoimentos integrais desses espíritos que falam das nossas deficiências. Todo mundo já ouviu falar assim: a mediunidade é de lá para cá. O Chico falava muito, o telefone toca de lá para cá. Quando a gente vem para a reunião mediúnica, os benfeitores já estabeleceram os espíritos que irão se comunicar, ok? Alguém já se perguntou, baseado no quê? Eles classificaram a necessidade daqueles espíritos? Eu acho tão interessante eu chegar às vezes num lugar e a pessoa diz: aqui nós temos reunião mediúnica, especializada em aborto, especializada em suicídios. Aí eu fico pensando, nossa, primeira pergunta que eu faço: vocês têm psicoscópio? Lembra aquele aparelhinho? Como seria bom, né, Zilmar? Hein, Joana? Não seria bom? Como é que é o nome? Me perdoa. Rosilda. Não seria bom, Rosilda? Você chegar assim sutilmente por trás do médico, passar o psicoscópio nele e falar: esse eu já sei para que lado vai. Mas nós não temos. Então, quando a gente diz esta reunião é especializada nisso, nós estamos nos sobrepondo aos espíritos. Ah, não, mas foi o benfeitor que falou. Tem certeza que é o benfeitor? Porque se vocês tiverem certeza, eu estou desbenfeitorizada. Estou sem benfeitor. Porque se eu faço uma pergunta dessas para ela vai me olhar. Eu costumo dizer, tem um olhar que é 18/24. Aquele olhar assim. E vira as costas. Nem responde. Então eu vou revelar para vocês o que ela me disse. Eu não deveria ter perguntado. Ela me disse assim: minha filha, nós temos muito trabalho para qualificar os espíritos que vão comparecer à reunião mediúnica.
Você tem ideia de quantos são necessitados? Como nós poderíamos dizer, nós trazemos os mais necessitados? Quem são os mais necessitados? Isso uma benfeitora falou. Nós trazemos o que percebemos que são os que vocês mais precisam ouvir, para ver se corrigem as nossas deficiências. Os espíritos que aqui se comunicam são o espelho das vossas almas. O espelho daquilo que vocês não estão conseguindo vencer. Então, se você quiser saber quais são as suas más inclinações, escute o que os espíritos que vêm à reunião mediúnica estão falando. E quando eles vêm nos ameaçar, a gente fica tão feliz, né? Que a gente sai dizendo assim: nós estamos incomodando. Que eles vêm nos ameaçando, eles vêm dizer: vocês vão ver, né? Eu vou destruir essa reunião, né? Eu vou fechar essa casa. Mas eles só estão lendo a nossa alma. Eles só estão vendo as nossas fraquezas, o nosso desânimo disfarçado, embutido, o nosso pouco apreço ao exercício mediúnico, a nossa falta de conhecimento e atenção aos bastidores de uma reunião mediúnica. Nós não temos ideia do tamanho da equipe que cerca uma reunião mediúnica das mais simples. Em primeiro lugar, para nos manter em segurança, dadas nossas más inclinações, que facilmente entrariam em sintonia moral com os espíritos que se comunicam. E nós não nos libertaremos do processo obsessivo, porque estamos com a porta escancarada. Olha que grave. Que grave. E ainda nos louvamos dizendo: eu sou do grupo inicial, há 30 anos eu trabalho na mediunidade. E se a gente pudesse ver os benfeitores fazer assim, ó, 30 anos não mudou nada. A gente já está vendo desencarnes se aproximando e já estão buscando reunião mediúnica para ele falar. Tadinho do Eurípides Barçanufo, naquele bendito Hospital Esperança, ele deve estar com uma fila de espera, ou então está ampliando rapidamente o hospital, porque ele é dedicado a médiuns famintos. Outra coisa, médium que vem para a reunião mediúnica e só está em situação perigosa, em situação grave. Porque você vai para a reunião mediúnica acolher os espíritos. Eu vou para a reunião mediúnica para ajudar, tadinhos, eles estão numa condição muito melhor que a minha. Mas eu não sou capaz de acolher um parente difícil, que é um espírito em dificuldade dentro da minha casa. Igualzinho o espírito que vem lá, me ameaça, fala um monte de coisa e eu só vivo, oro por ele. Mas em casa, pensam que os espíritos não sabem? Na rua, na convivência profissional, no dia a dia. Quando entrou a pandemia, meu Deus, meu WhatsApp, e-mail, eu não dava conta. As pessoas perguntando aflitivamente como é que vão ficar os espíritos sem as reuniões mediúnicas. E eu respondia: preocupe-se como você vai ficar sem a reunião mediúnica. Os espíritos estão bem. Até que um dia, acho que até a minha benfeitora cansou das perguntas e disse assim: quando te perguntarem, você vai dizer que as casas espíritas nunca foram tão eficazes ambientes para atender
os espíritos em necessidade e aqueles que desencarnam. Porque todas as reservas fluídicas na casa, em dias normais, grande parte delas, não sei nem se eu conto, grande parte dessas reservas são destinadas a vocês, trabalhadores, que chegam completamente desequilibrados. Então a gente só tem vocês. Agora não. Agora nós temos vastidão fluídica para atender os realmente necessitados, não os ociosos. Aqueles que estão muito bem na sua zona de conforto. Então eu pergunto para vocês, se vocês tivessem a minha benfeitora, vocês fariam perguntas para ela? Acho que não, né? Acho que não. Então percebam que quando Pedro, João e Tiago fizeram aquela sugestão das 4 tendas, não é diferente de nós. Porque a gente se empola para dizer para o outro, somente. Olha, eu sou lá que viu a transfiguração de Jesus, Elias e Moisés. Então eu vou ficar aqui, ó, no alto, no topo. E quando a pessoa enche a boca e diz assim, eu sou médium da desobsessão. Por minha conta é isso. Por minha conta é isso. Eu desnomeei as sessões mediúnicas da nossa casa espírita. Eles perguntam assim, qual é a reunião de desobsessão? Eu digo aquela em que estão os que realmente servem. E qual é? Não, eu faço para você. Você realmente serve? Porque ela não precisa estar congregada numa única reunião. Mas em médiuns específicos que se devotam à mediunidade. Então ela pode estar diluída em várias reuniões através de alguns médiuns. E quando nós nomeamos para aqueles que não entendem profundamente, que são a maioria, nós prestamos um desserviço. Porque eles se permitem tomar de um orgulho, às vezes de uma vaidade, de uma prepotência que estraga uma boa mediunidade, que há de vir pelo trabalho, pelo afinco em domar as suas más inclinações. Então eu costumo dizer para os nossos trabalhadores, a todo dia da sua semana, você lembra, segunda-feira você vai para a reunião mediúnica, porque ela também é segunda. E aí lembra que tipo de espírito vai vir, o que ele vai falar, o que você vai pensar em relação a ele, se você está fazendo no dia a dia com todo mundo e em todas as situações. É isso que te capacita para a reunião mediúnica. É isso. É isso que faz com que estejamos menos vulneráveis às infiltrações espirituais perniciosas. Então, muitos de nós, se pudéssemos, também iríamos dizer que somos mensageiros do alto e colocaríamos os outros na planície. Vai lá, você que é pequeno, que sofre, que é cheio de defeitos, deficiências, porque eu já sou médium. E aí nós vamos buscar na palavra abalizada do benfeitor Emmanuel 2 citações para muita reflexão, mas muita reflexão. No livro Emmanuel, leva o nome dele, no capítulo 11, e nós temos a facilidade que toda a obra mediúnica de Chico Xavier pode ser baixada em PDF. Então você não precisa comprar. Está acessível. Então no livro Emmanuel, capítulo 11, mensagem aos médiuns, que todos nós deveríamos estudar na reunião mediúnica. Ele diz assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo.
são almas que fracassaram desastradamente. Eu ainda falei, mano, só fracassar não estava bom, né? Fracassar desastradamente. Que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delitoso. Viu como nós não somos mais do que os obsessores e os sofredores que é a nossa reunião mediúnica? Viu por que eles nos convidaram? Eles criaram as reuniões mediúnicas para os encarnados e não para os desencarnados quando se trata do padrão moral? Porque há uma finalidade objetiva na reunião mediúnica que mesmo de forma inconsciente nós contribuímos, que é o choque anímico. Tem um livro chamado Mediunidade, Encontro com Divaldo. Lá tem um item intitulado Choque Anímico. E nos diz que quando o espírito vem à reunião mediúnica, e o que é uma reunião mediúnica? É um corpo, é um feixe. Então não tem fulano que é mais importante, o outro que é menos. Não tem. Perante a responsabilidade com o mundo espiritual, todos somos iguais. Não se engane. Então, ali nesse livro diz: aqueles espíritos que vêm e saem renitentes, que diz que vão se vingar, que vão até o fim, eles podem não ter mudado de ideia, até porque nós não contribuímos com o nosso exemplo moral para isso. Nós não temos a força moral, né? Mas eles recebem os fluidos animalizados, o nosso magnetismo animalizado, porque o estado do perispírito deles é quase físico. Em obras póstumas, quando na segunda parte Kardec fala da regeneração da humanidade, ele faz algumas observações muito importantes, e uma delas é que dificilmente as criaturas, ao desencarnarem, o percebem. Que muitos, inclusive médiuns, têm imensa dificuldade disso. Demoram um longo tempo para perceber que não mais habitam o corpo físico tal a densidade perispiritual. Está em obras póstumas. E quando se dão conta do desencarne, lastimam profundamente as suas atitudes, que sob a pressão psíquica da terra e o pouco esforço que faziam para domar as suas más inclinações, os fizeram agir muito à distância da sua real capacidade espiritual e do comprometimento assumido perante a reencarnação. Ficam muito aquém do que tem capacidade espiritual para fazer. É muito ruim. É muito ruim. Então percebam que nós não podemos perder tempo, e não é o frequentar assiduamente a reunião, é trazer os resultados da reunião, um aprendizado para a nossa vivência. Então essa condição abençada do perispírito faz com que esses espíritos sintam uma dor imensa, muito semelhante às dores que nós sentimos no corpo, só que bem potencializadas. E lá não tem farmácia para comprar medicamento. Lá o medicamento é moral. Lembremos disso. E aí, essas energias densas, vindo em nossa direção, elas se assemelham
a uma refeição pesada que nós fizemos. Então, muitas vezes nos oferece uma certa indisposição gastrointestinal, uma série de dificuldades orgânicas, que em 2, 3 horas o próprio organismo dilui e excreta. Isso se chama choque anímico. Mas a revelação que Divaldo nos faz é excepcional. Ele diz que essas energias são drenadas em direção à equipe mediúnica entre 30% e 60%. Olha se nós não vamos preparados para uma reunião mediúnica. Nós podemos adoecer. Perceberam? Aí a pessoa diz assim: ai, queria tanto comer um bifinho hoje, mas não posso. Porque falaram que a gente tem que ter uma alimentação frugal. Eu acho um show esse frugal. Aí passa a chá, relaxa, desmaia na reunião, né? Mas durante o dia, mastigou a carne com limãozinho. Eu não entendo essa alimentação frugal. No Diretrizes de Segurança, que é um excepcional livro, que até foi ampliado, Respostas Alternadas entre Raul Teixeira e Divaldo Franco, na parte referente à alimentação, Chico declara que ele adorava um bife, arroz, feijão e bife. E ele não renunciava ao bife porque era dia de reunião mediúnica, até porque ele não comeria nunca, ele trabalhava todo dia. Aí ele disse: meu irmão, é melhor você comer o bife do que chegar na reunião mediúnica, estar concentrado vendo o bife passando na sua frente. É melhor você comer o bife. Não vá comer uma feijoada e vá para a reunião mediúnica. Porque essa drenagem causando uma indisposição com uma feijoada dentro, aí eu disse, é só por isso que nós devemos dosar a alimentação. Não tem nada a ver com a pureza, a gente tem que estar com os fluidos radiantes. E eu disse: como é que faz isso? É só comer o bife? Não, é o jejum moral. Fluido a gente não transforma num período de uma refeição, não. Nunca, mas nunca. Então prestemos atenção à lógica que o Espiritismo nos convoca a ter para sermos lúcidos da tarefa da mediunidade. Foi terrível a resposta do Emmanuel? Foi, né? Mas ele não disse só isso. Vamos ao Consolador. Pergunta 387. Qual a maior necessidade do médium? Evangelizar a si mesmo. Evangelizar não é ler ou estudar o Evangelho, é colocá-lo em prática. Domar as suas más inclinações. Antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento da sua missão. Emmanuel passou suavemente a mão na nossa cabeça e diz: pense 2 vezes antes de você encher o peito para dizer: eu sou médium. Sou médium da desobsessão. A Gênese, capítulo 14, os fluidos, outro capítulo pouquíssimo estudado, aliás, livro pouco estudado, rarissimamente estudado. Item 45, obsessões e possessões. Ele diz assim: o que é que a gente precisa para trabalhar numa reunião mediúnica? Ele vai usar o termo falar, porque ele se dirige mais apropriadamente ao dialogador. Mas isso é para todos nós, porque fala para mim.
Quem cala o pensamento quando está acontecendo o diálogo na reunião mediúnica? Quem nunca, não precisa responder para mim, mas falem para vocês. Quem nunca deu a sua picadinha mental dizendo, dialogador pisou na bola? Eu já falaria isso. Aí eu já perguntaria isso para o Espírito. E deu bola fora. Eu faria melhor do que ele. Nós descobrimos uma trabalhadora lá na nossa casa que um dia ela não aguentou. Chegou ao final da reunião mediúnica, a gente faz uma avaliação. Mas essa avaliação não é assim. Ai, que o espírito que eu recebi estava com um vestido preto de bolinha branca, tinha não sei quantos espíritos, tinha uma árvore, tinha flores. Não é isso. A nossa avaliação é, primeiro, médiuns de psicofonia. Qual a distância entre o que vocês sentiram e o espírito queria falar e vocês falaram? O que impediu vocês, às vezes, de falar algo que o espírito queria falar e vocês acharam que era de vocês? Essas são as nossas avaliações. Franqueza entre toda a equipe, muita confiança, muito respeito. Se não tiver, não funciona. A ponto do médium dizer para o dialogador: olha, quando o espírito disse isso e você falou aquilo, você desviou. Isso não é problema nenhum, não ofende ninguém. Você desviou, ele queria ir por aqui e você foi por aqui. Tudo bem, o que você falou serviu ou não serviu, deixou ele mais raivoso. Francamente, a gente avaliar, isso é maravilhoso, como cresce, como a gente cresce. Então isso é infalível. Aí, o que está nesse item 45 do capítulo 14? É preciso ter o direito de falar ao espírito comunicante com a autoridade. Que autoridade? Esta autoridade não é dada senão a moral. Então você pode falar, o dialogador pode falar o que quiser para o espírito. O que o espírito está absorvendo é a vibração moral do grupo. Agora, se o grupo estiver totalmente desvinculado desse esforço, porque não é ser um espírito perfeito. Tem gente que diz assim para mim: nem consigo ler o capítulo 17 do Evangelho. Ser de perfeito eu não vou ser nunca. Não é isso que conta para eles. É eles perceberem o nosso esforço quando a coisa chega nos desafiando, a gente. A pergunta de 693 do livro dos Espíritos faz uma questão muito interessante. Ele diz: quando é que nós adquirimos virtude? Porque quando a gente fala em espírito virtuoso, espírito com virtudes, parece assim que é longe, né, para a gente chegar lá. E os espíritos respondem: toda vez que você resiste a uma má inclinação, você adquire virtude. Toda vez. Olha só, é só isso que eles querem. Quando nós estamos nos esforçando para domar, estamos vacinados contra a obsessão. E é só esse o motivo que nos imuniza. Nada mais. Frequentar o centro, nada mais. E segue, porque nós queremos encerrar para deixar para as perguntas. No próprio livro dos médiuns, nesse capítulo 31, na parte sobre os médiuns, item 13, completando o que nós acabamos de falar sobre a autoridade moral. Como é que se adquire essa autoridade moral? Que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. Então, assim, que eu não fale uma coisa e faça outra. Não adianta chegar no centro com aquela voz melíflua, com aqueles atos ensaiados, a voz mansa, os atos, as atitudes, os gestos, e lá fora não adianta.
Bom, lembrar que quando nós estamos numa assistência social, nós estamos numa reunião mediúnica. A forma como nós tratamos os assistidos da nossa casa é que nos credencia para sermos trabalhadores seguros da mediunidade. Porque pensem nos espíritos que chegam à reunião mediúnica. Quem nunca assistiu um espírito que diz: eu vivia nas ruas, eu era um dependente químico, eu cometi crimes. Aí a gente tem aquele arrobo Madre Teresa de Calcutá e meu Lúcio e fala: meu irmão, como eu gostaria de te abraçar. E ele diz: hipócrita, você jamais me abraçaria. Não, eu te abraçaria. Você abraça e trata assim as pessoas mais desconjuntadas, mais à parte da sociedade. Aqueles irmãos de rua que perambulam às vezes dias sem banho, se encharcando de bebida e de droga, cometendo roubos, aqueles de quem você esconde a bolsa quando cruza na rua, e que vem a sua tarefa de assistência. Você tem essa proximidade com eles? Não estou falando para você chegar por lá em cima abraçado, não. Mas você se preocupa, além do pão material, de perguntar para ele: ô meu irmão, o que aconteceu que você está nessa situação? Porque eu tenho visto que você vem buscar a refeição, vem buscar o agasalho, e você vem na mesma condição. O que está acontecendo? Você um dia teve família? Você um dia teve uma casa? Como é que você foi para a rua? Qual é o seu objetivo? Você sonha em sair da rua? O que a gente poderia estar fazendo para te reintegrar à sociedade? Isso, em primeiro lugar, é um enriquecimento moral para nós. E em segundo, nós temos responsabilidade nisso, sim. Se não tivermos a tarefa de soerguimento social, vira assistencialismo. Você também pode verificar aqueles que estão acomodados à situação, que não querem, que você está ajudando a que fiquem na rua. Enquanto muitos que estão na rua querendo se erguer, querendo uma oportunidade, não são encaixados nas tarefas, porque o número já está completo. Aquilo que a gente pode dispor já está no limite. O próprio Divaldo conta essa história, que por dezenas de anos ele frequentou uma casa espírita, e certa feita o dirigente quis lhe apresentar uma moça e disse: lembra, Divaldo, quando você esteve aqui e eu te apresentei a senhora? Eu lembro que o Divaldo tem uma memória impressionante, né? Lembra? Ela é a neta dela. Aí o Divaldo olhou e disse assim: mas a função da casa não foi exercida. Como não? A terceira geração, vocês continuam alimentando bolsão de miséria e não conseguiram recuperar nem nada. Porque a gente conta, a gente enche a boca para dizer: na nossa casa a gente distribui 50 cestas básicas. A gente atende 100 famílias. Mas quantos foram recuperados? Quantos? Então esse trabalho de doação de si próprio, logo na viúva, conversar, ombrear com eles, né? Não ficar nós atrás de uma mesa ou dentro de uma sala dando as coisas, eles pegam e vão embora. O máximo que eu faço é uma prece enquanto eles tomam a sopa, que eles nem estão percebendo, porque eles continuam invisíveis. Eles continuam invisíveis. E aí isso não nos capacita para chegar na reunião mediúnica e dizer para os espíritos que nós não vemos, que nós os amamos, que nós queríamos abraçá-los, se não fazemos isso com os que estão visíveis aos nossos olhos. E estão sob a responsabilidade moral da casa espírita. Não percebemos? E nunca declinemos de um trabalho.
Porque se esse convite nos chega, isso faz parte da nossa programação. Então, eu gosto muito de encerrar a nossa fala com a história daquele homem do campo que tinha toda uma lavoura e a tempestade veio e a consumiu por inteiro, totalmente. E diante desse fato, ele ficou sem ter como saldar as dívidas do banco. Então, ele foi ao banco e pediu um empréstimo dobrado, metade para pagar as dívidas e a outra metade para refazer o plano. E o gerente, muito sábio, disse: não, vamos fazer o seguinte, eu dou tanto para quitar a dívida e a mais para comprar um saco de sementes. Aí ele disse: o que eu vou fazer com um saco de sementes? Não vai dar para nada. Mas perceba, esse um saco de sementes, se passar a tempestade e destruir, não vai te atirar a miséria. E com aquele, no ano que vem, a gente aumenta um pouco, até você reclamar. Ele voltou para casa indignado, mas não tinha jeito. O banco só dava aquilo. O que ele fez? Ele nunca tratou a terra como dessa vez. Nunca limpou, nunca arou, nunca adubou como dessa vez. Ele só tinha um saco. Tinha que apostar que todas aquelas sementes vingassem. E quando ele fez as covas, ele depositava um imenso carinho no adubo do amor e punha as sementes. Antes, um saco para semear no dia, era fácil. Mas dessa vez chegou ao final do dia e só tinha colocado metade das sementes. De tanto cuidado. Aí ele voltava para casa, era um dia muito quente, entardecia. Ele sai da roça, pega uma estradinha, de repente ele vê um clarão no céu. E como se um tapete se abrisse da eternidade, rodeado de flores, por onde vinha uma carruagem que brilhava como o sol. Ele tirou o chapéu e disse: tomei muito sol, não vou voltar para a cabeça. A carruagem estacionou a alguns metros dele. E quem desce dela? Jesus. Jesus andou na direção dele, fez com que o seu olhar penetrasse a sua alma. Ele se constrangeu, baixou o chapéu, ele sabia que era Jesus. Jesus, com certeza, me ajuda lá. Jesus, com certeza, não concordava com o gerente do banco. Tinha que dar muitas sementes para ele. Mas não foi isso. Jesus olhou para ele, olhou para a metade do saco de sementes e estendeu a mão pedindo. Sutilmente com o pé, ele empurrou o saco para trás. Deu um passo atrás e disse: não pode ser Jesus, não. Jesus é dono de tudo, ele me pedir semente, ele sabe que eu só tenho essa. Jesus deu um passo à frente, olhou para ele, estendeu a mão. E ele fez o mesmo recuo. Jesus, pela terceira vez, aproximou-se muito dele, olhou fundamente nos olhos, ele percebeu que uma lágrima escorreu. Jesus estendeu a mão. Para tranquilizar a consciência, vai que era Jesus mesmo, né? Ele foi assim, pegou uma semente, pôs na mão de Jesus e já recuou. Jesus olhou para a mão, naquela semente, olhou para ele, aguardou um pouco, nada. Jesus recolheu a semente junto ao coração, deu-lhe a volta, entrou na carruagem e retornou ao infinito do espaço. Por alguns momentos, aquele homem permaneceu imóvel, incrédulo. Por fim, pôs o chapéu, virou-se para pegar o saco e percebeu que algo cintilava.
achou-se, olhou no lugar daquela semente, tinha um imenso diamante. E ele atirou o chapéu ao chão e disse: que dor que eu fui, porque não dei tudo ao Senhor do mundo. Muitos de nós dizemos: quisera eu ter mediunidade para ser. Quem sou eu? O que Jesus esperaria de mim? Eu sou nada. Não sirvo nem para fazer coisas. Quisera que eu tivesse eloquência e condição de explanar os ensinos espíritas. Jesus tem outros muito mais qualificados do que ele. E aí eu vou declinando, os anos vão passando, e eu permaneço sentado nos bancos da assistência, guardando o saco de sementes que Jesus me deu. Por quê? A nossa derrota lá atrás, pelas tempestades morais que já avassalaram a nossa alma de outras existências, ele pode sim ter restrito as sementes que nos permitiu trazer. Mas ele espera que nos devotemos ao pouco que temos para contribuirmos muito para o bem da terra. E toda a recompensa, todo o brilho, todo o resultado, por fim, estará em nós. E quando virmos o que trouxemos, o que oferecemos, será tão pouco como aquele homem, nós vamos dizer: que dor que eu fui, por que eu não ofereci tudo ao Senhor? Muita gratidão, infinita paz, e vamos às perguntas. Um espírito atrasado pode impedir que um médium psicofônico não dê facilidade? Bom, primeiro o espírito que mais quer se mostrar, principalmente quando ele é ignorante no sentido de não saber. Se ele se aproxima do médium, é mais comum o médium dar vazão descontrolada a todo tipo de comunicação. Então, escrever impulsivamente, entre aspas, dar passividade ao espírito ou incorporar em qualquer lugar é o mais comum. Tá? Então, assim, ele não impede, ele pode estar ali do lado, mas em nenhum momento a força desse espírito, a não ser em subjugação ou possessão, é mais forte do que a do médium. Então, o que pode estar acontecendo é algo dentro do médium que lhe gera uma insegurança. Isso não é um defeito, gente. Isso é uma possibilidade que nós, dentro da reunião mediúnica, devemos ser, antes de mais nada, humanos. Conversar em particular com cada trabalhador, avaliar as situações que ele está vivendo na vida cotidiana, o constrangimento que ele às vezes sente, principalmente quando é novo no grupo, porque é muito fácil para nós declinarmos todas as nossas deficiências e possibilidades quanto à mediunidade para o espírito. Quem deve falar mais durante uma comunicação? O dialogador ou o espírito comunicante? Zilmar. Você atende terapia. Quem fala mais, você ou a pessoa? A pessoa. O espírito, ele quer ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Eu brinco com as pessoas assim. Você lembra aqueles, agora já não tem isso, né? Agora a tecnologia é bárbara. Mas lembra naquela época que aquele que rapta, agora me faltou a palavra, o sequestrador de alguém telefonava depois para pedir o resgate.
e instalava um aparelho na casa da família, ficava algum técnico, e o delegado ficava assim, estende a conversa para a gente saber de que região está partindo a ligação. É isso. Fale pouco. Deixa de falar. Pois se nós vamos à reunião mediúnica para aprender com eles, você vai numa sala de aula onde o professor cala a boca? Tem dialogador que faz um discurso. Aí fala, dominei o espírito deve estar assim, meu Deus. Que infeliz. Eu preciso de um dialogador e ele não precisa. Só para mostrar o que o espírito mais precisa da nossa vibração. Deixa ele falar. Quando ele fala, você aprende. Ninguém está ali para convencer o espírito, porque nem quando a gente acha que convence, a gente convenceu. Às vezes ele diz, não, eu aceito tudo que eu quero me livrar de vocês. Quem vai fazer esse trabalho precisa da autoridade moral, então não somos nós. O que a gente faz no máximo, e é uma imagem que eu crio para as pessoas compreenderem. Vamos supor uma reunião mediúnica 1000, tá? Perfeita. Recebendo o André Luiz, antes dos 8 anos no umbral. O choque anímico poderia ter proporcionado que ele percebesse a presença dos benfeitores antes. Mas não pouparia de toda a recuperação que ele passou no mundo espiritual para se tornar melhor. Ninguém muda porque veio 10 minutos a uma reunião mediúnica. A gente está lá 30 anos e não mudou. Dialogador com moral, boa vontade, mas falta argumento suficiente para auxiliar o espírito. Explique, por favor, ele é preferível ao papagaio. Ele sente, né? Ele tem moral, é o que mais precisa. Ele tem boa vontade. E quando o dialogador silencia e o espírito faz a anamnese, se esvazia daquela problemática, ele está abrindo espaço, gente. Então o trabalho é melhor do que aquele que fala vazio de moral, vazio de boa vontade, só querendo aparecer. A pessoa diz, ai meu Deus, eu sou apenas um médium de sustentação. Qual a necessidade e a importância dos médiuns de sustentação numa reunião mediúnica? Vocês são tão pouco importantes que a vossa presença muitas vezes impediu que um dos psicofônicos ficasse maluco. Basta. União Espírita Mineira, un.org.br, tem uma apostila médium de sustentação. Para mim, particularmente, o melhor material até hoje sobre a mediunidade de sustentação. Já está falando. Enquanto os médiuns de psicofonia se encharcam com a vibração dos espíritos, o médium de sustentação, ele é responsável por manter a vibração equilibrada. Porque o espírito não se aproxima do médium de psicofonia só quando ele vai dar a comunicação. Eles estão lá. E não estão apenas os espíritos que vão falar, estão muitos outros. Como o médium de sustentação mentalmente não se envolve com a comunicação, ele está íntegro para manter a firmeza de pensamento. Não pode no transcorrer o pensamento meio que fugir? Pode. O pensamento, ele vem a todo instante, mas você só aceita os que você quer. Então, quando o pensamento foge, o médium de sustentação que está atento faz voltar ao objetivo da reunião. Nós temos o livro Ecos do Passado, que aliás é publicado pela Folhedo, que fala de mediunidade,
E nós ali elaboramos uma dinâmica a partir de um congresso que teve em São Paulo, e nos pediram uma oficina sobre mediunidade. Então nós criamos uma dinâmica em que nós teatralizamos uma reunião mediúnica, e é muito interessante, porque a gente prova nessa dinâmica quanto o pensamento pode distorcer toda uma reunião mediúnica. E quem são os médiuns que mais estão com pensamento ou devem estar atentos? Os médiuns de sustentação. Então percebam que eles são indispensáveis a uma reunião mediúnica. Além do que, eles são os maiores doadores do fluido do choque anímico. Porque o médium de psicofonia está encharcado dos fluidos do espírito comunicando. Então ele já está sendo um doador direto. E às vezes é tão densa a comunicação que até ele precisa dessa doação. Então você está em estado grave, pronto para desencarnar, pode te salvar uma doação de sangue. Como é que você vai receber se não tem um doador? Tá bom? Fale sobre a participação de jovens em reuniões mediúnicas. Então, essa é uma questão que tem sido trazida com constância, e alguém deduziu que o Espiritismo é contra jovens em reunião mediúnica. O Espiritismo não é contra jovens em reuniões mediúnicas. O problema é que os jovens hoje têm uma carga de informações muito grande. Eles têm um cérebro tecnológico que está ancorado em 1000 lugares ao mesmo tempo. A maioria deles, não vamos generalizar, são muito inquietos, ansiosos, estão com os hormônios em ebulição. No momento em que o imoral está sendo considerado normal, o jovem que não vai para a balada e bebe muito, e beija muito, e transa muito, que não experimenta todo tipo de experiência, ele está sendo expurgado do grupo. A formação moral desses jovens, por irresponsabilidade e ausência dos pais, está muito fragmentada. Então, nessas condições, ele participar de uma reunião mediúnica, porque é um momento que ele está, de fato, assumindo a administração da sua reencarnação. E pesa sobre ele uma série de cobranças. É faculdade, é esporte, é não sei o quê. Então, ele não está com a serenidade, com a maturidade, com o conhecimento espiritual apto a participar com segurança de uma reunião mediúnica. Com segurança. Então ele pode muito mais facilmente tornar-se vítima de um processo obsessivo. Mas vejam que não é proibição, é constatação. Então, se houver um jovem que atenda esses requisitos, seja bem-vindo. Como o grupo deve ser preparado, é isso? Se preparar para... Eu estou sem óculos e a letra está pequenininha. Para a rogativa... Eu estou sem óculos. Como um grupo deve se preparar para resgate de espíritos em reuniões mediúnicas? Resgate em locais, com formas... É resgate? Resgate. Ah, tá. Alguém aqui acha que está fazendo esse serviço? Gente, lembrem os livros do André Luiz, quando ele participava das caravanas. Ele não ia às funas, não. Lembram, por exemplo, quando ele chegou à mansão Paz,
quando ele foi ao lar da doença, em alguns lugares assim, como ele era advertido pelos benfeitores de que ele mantivesse o pensamento firme, e quantas vezes antes dessa incursão ele recebia adendos vibratórios, magnéticos dos benfeitores para isolá-lo, pelo menos no que fosse possível, da investida dos espíritos infelizes, pondo em risco a caravana. Eu fico espantada de ver. Bom, eu vou narrar uma coisa para vocês, não é assim familiar, a cidade, só vou dizer para vocês que não é em Goiás, não fiquem tranquilos. Mas eu fui fazer um seminário de mediunidade numa casa cuja reunião mediúnica tinha 100 médiuns de psicologia. 100. Aí eu pensei, quantos de sustentação? Todos somos médiuns de psicofania. E como funciona? E dialogadores? Conhecido. A gente fez uma implantação no mundo espiritual de um botão on-off. De onde você tirou essa teoria? Você nunca ouviu falar que eles implantam células fotoelétricas para comando hipnótico? Não, já ouvi falar assim. Mas botão de desliga nunca já ouvi. Então, a gente fez um treinamento mental. Cada médium, naquela semana, ele vai resgatar o espírito que ele quer atender na reunião mediúnica seguinte. Aí chega a reunião, liga, o espírito fala. Desliga, o médium fala com o espírito. Liga, o espírito fala. Aí eu perguntei assim, na cidade de vocês tem hospital psiquiátrico? Que agora vão ter 100 novos pacientes. Gente, vocês pensam que é brincadeira minha, mas é verdade, não vai existir. Horrorizado. Nós não temos ideia do que é do ambiente de resgate de um espírito. Eu pedi muito à minha benfeitora que ela fosse e me levasse. Vou dizer para vocês quem ela é. Ela é Maria do Rosário, ou Isabel de Aragão, que vive no Vale dos Suicidas. E eu pedi, eu me lembrei de quando o Chico pediu para o Emmanuel levar ele ver o universo, que chegou numa hora que ele ficou tão assim, falou, o Emmanuel me leva de volta, eu quero mesmo acordar, tomar um café e comer um pão de queijo. Quando começaram a descer, eu comecei a sufocar. Era um mal-estar, uma sensação depressiva tão forte que eu só chorava e pedia para não ir. E aí ela despendeu 2 tarefeiros da caravana para me trazer de volta. E para que eu nunca mais pedisse isso para ela, ela falou, você vai acordar, não apenas com a lembrança do que você passou, mas eu vou dar-lhe uma marca de que o que você viveu até aqui é verdade. E eu acordei com uma pedrinha na mão, que já levei até a geólogos, eu disse que não é da Terra. Que não é da Terra. É uma pedrinha minúscula, mas de uma aparência completamente diferente. Um dia eu estive com o Divaldo lá na mansão, falei assim, Divaldo, eu queria botar uma coisa na sua mão. E queria que você sentisse essa coisa. Mas não, ele estendeu a mão, eu botei na mão, ele ficou ali por algum tempo observando, falou, nossa, como você é teimosa, você insistiu mesmo de mim? Você viu que até a pedra dos vales de dor é diferente? Eu não disse nada para ele. Guarde a minha filha. Nunca esqueça da advertência que a sua benfeitora fez. Não é assim, gente.
a gente não tem ideia de que um pouquinho mais do que eles se apresentam na reunião mediúnica, nós sucumbiríamos à densidade vibratória deles. Cantar na reunião mediúnica é um meio de equilibrar o corpo. Cantar aqui, ó. Enquanto o Espírito fala. Eu acho que só tem uma função, diz que quem canta seus males espanta, né? Então, assim, a música cria uma vibração excepcional. Não tenho dúvida disso. A harmonia cristã, a recepção, é uma prova disso. Mas a reunião espírita não é, cara. É normal no médium psicofônico passar diversas reuniões sem nenhuma comunicação? Sim. Sim. Eu posso não estar bem organicamente e não saber. Né? A gente adoece. Mas até adoecer, até a doença se expor, eu posso apresentar alguma coisa no meu organismo e, por intercessão dos benfeitores espirituais, ser poupado da comunicação para não me encharcar de fluidos densos que venham a prejuízo do equipamento orgânico. Segundo, existe um capítulo no livro dos médiuns chamado Perda e Suspensão da Mediunidade, que explica os diversos motivos temporários ou definitivos que levam a essa situação. E não é constrangimento, humilhação, nada. É a constatação da atuação dos benfeitores espirituais na reunião mediúnica. Quem disse que para trabalhar eu preciso receber espíritos? Talvez eu precise exatamente contar. Pessoas com doenças crônicas, doença da alma, como depressão e síndrome de pânico, podem participar de uma reunião mediúnica ou devem ser afastados da tarefa? Então, há casos e casos. Porque quantos médiuns estão na reunião mediúnica, tomam remédio para depressão e a gente nem sabe? Não é fácil. Quantos transtornos psicológicos existem, camuflados até de mediunidade? Quantos esquizofrênicos já chegaram a casas espíritas e foi desconsiderado qualquer abordagem psiquiátrica, psicológica, eles foram colocados na reunião mediúnica? Né? Se a gente sabe que a pessoa tem uma depressão severa, que ela precisa de medicamentos pesados, ela deve ser aconselhada a não trabalhar mediunicamente. Com a síndrome de pânico, eu creio que ela mesma não vai querer trabalhar. Porque o próprio problema amplia de tal forma a sensibilidade do mundo espiritual que é atemorizante. Tá? Mas nós nos armarmos em ser aquele que diz, você pode, você não pode, é um risco muito grande. Quando a gente estuda seriamente a mediunidade no grupo afim, de plena harmonia e confiança, naturalmente a pessoa percebe, constata que para ela pode ser bom ou não participar da reunião mediúnica. Além do que, a reunião mediúnica é uma tarefa de dezenas de tarefas em que estamos sob a ação de espíritos, sem o fenômeno do transe mediúnico servir alguém. Não necessariamente eu preciso servir através da mediunidade. E o médium
como todos somos médios, esclarecido pela doutrina, saberá fazer ou tomar a decisão correta. Algo mais? Alguma coisa mais? Uma vez uma trabalhadora espírita me falou, eu vejo espíritos, eu escuto espíritos, mas eu morro de medo. Eu nunca vou desenvolver mediunidade porque eu morro de medo. Que conselho que você dá para a pessoa que sabe que tem mediunidade, ao invés de procurar uma forma de desenvolver, ela corre, ela foge? Olha que pergunta interessante. Desenvolver a mediunidade. Desenvolver o que se ela já tem? Você nasce médium ostensivo ou não? Ninguém nasce sem condições específicas, principalmente aqui no campo cerebral, na glândula pineal, e vai a uma feira de cristais de apatita, compra, manda colocar na glândula pineal para poder funcionar a mediunidade. Quando a gente fala desenvolver, é um termo equivocado. Educar, médium não se pede. Primeiro, muitas pessoas confundem transtornos psicológicos com audiência de Deus. Primeiro de tudo. Então, eu sempre parto do princípio, mesmo tendo uma mediunidade muito ostensiva, em todos os campos, comprovada de evidência, de audiência, de efeitos físicos, de psicofonia, eu nunca confio nas informações mediúnicas de primeira mão que eu tenho. Nunca. Eu posso estar sendo ludibriada. E não é os espíritos que me ludibriam. É a minha prepotência achando que tudo que vem através de mim é o melhor. Eu posso me tornar instrumento de levar para uma reunião mediúnica uma pessoa que, no fundo, tem um transtorno psiquiátrico. Então, sentar com essa pessoa e dizer em que condições você vê, como é que você vê, o que é que você ouve. Em todas as situações, está na anamnese. Porque às vezes ela ouve em certas situações e somente certas coisas. Pode ser uma esquizofrenia. Pode ser um transtorno psiquiátrico. E quando a gente tem qualquer dúvida, pede para a pessoa fazer um tratamento espiritual, insere ela no grupo de estudo sem mediunidade, porque a finalidade da mediunidade é a melhoria moral do homem. Se eu participo da mediúnica e não me melhoro moralmente, eu estou falhando no exercício da mediunidade. Se eu não pertenço a nenhuma reunião mediúnica e tenho a mediunidade, me comporto moralmente de forma adequada, estou evoluindo, estou sendo instrumento da mediunidade na lide de todos os dias. Se só a mediunidade melhorasse o homem, o que se faria das outras religiões que não utilizam a mediunidade? Olha como a gente precisa raciocinar. Senão nós não vamos ser diferentes das pessoas de outros credos religiosos que dizem: se você não for da minha religião, você não vai ser salvo. E o Espiritismo não é uma religião dogmática, ela é muito, muito mais do que isso. Vá à Revista Espírita, dezembro de 1861, lá tem um material que deveria ser trazido para os nossos grupos de estudo e ser minuciosamente estudado item a item. Chama Organização do Espiritismo. No item 11 diz assim: o Espiritismo não veio buscar os perfeitos da Terra porque sabe que não existem. É um mundo de provas e expiações, espíritos com graves pendências. Ele vem ao encontro dos que, reconhecendo as suas deficiências morais, estão aptos para se esforçar e corrigi-las.
atingindo assim o objetivo maior do Espiritismo, que é a modificação moral da humanidade. Não fala dos espíritas, dos que frequentam o centro, dos que vão à reunião mediúnica. Então, o que nós estamos fazendo? E é terrível, o Espiritismo nunca será atingido. Mas como a maioria das pessoas chega ao Espiritismo pelas casas espíritas, a maioria das casas está prestando um desserviço ao exercício do Espiritismo, ao movimento espírita. Nós estamos apequenando o Espiritismo a algumas coisas só. Você tem que vir para casa, todo mundo tem que passar pelo tratamento de tantos passos. Depois vai para o curso tal, daquele curso vai para o curso tal, daquele vai para o outro, aí vai para a reunião mediúnica, como se esse fosse um caminho único que o Espiritismo apresenta na sua reforma moral. E se chega alguém de outra religião, que não tem uma boa impressão da mediunidade, você põe isso, ela vai embora. Ela não quer isso. Mas a grandeza que o Espiritismo oferece, que está referendada de forma excepcional nesse material, eu duvido que alguém de outra religião chegasse à nossa casa espírita e recebesse esse material, que a lei ignora. Então nós estamos apequenando o Espiritismo por preguiça de estudar. A gente acha que o Espiritismo é isso aqui, ó. Eu venho, escuto a palestra, tomo o passo, faço tratamento, tomo água purificada, vou para casa santificada. Qual é a diferença de ir à missa, passar pelo confessionário, receber a comunhão e ser absolvido? Nenhuma. O Espiritismo não é isso. O Espiritismo é de uma grandiosidade que nós estamos muito longe de compreender.